E a CPFL Energia pretende vender sua última usina térmica. E agora a companhia vai trabalhar com matriz 100% renovável. Para a gente falar sobre isso, mas também da renovação das concessões e da reforma do setor elétrico, converso agora com o CEO da CPFL Energia, Gustavo Estrella, junto com Daniel Hittner novamente. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Um prazer ter você aqui. Obrigado, o prazer é meu. Gustavo, eu queria entender os fundamentos por trás exatamente dessa decisão de uma mudança completa da matriz energética. Ela tem a ver com algum tipo de... tem somente a ver com essa estratégia de uma adaptação à agenda ESG, mas eu queria entender os fundamentos econômicos por trás, a tese da empresa por trás exatamente dessa decisão. Bom, eu acho que isso aqui é uma jornada da companhia. A minha matriz ela já era 96% renovável. Eu tinha ainda uma térmica a óleo pesado que correspondia a 4% da nossa geração de energia. Então, num processo natural, eu tinha uma térmica que começou a operação dela logo após o racionamento aqui no Brasil, no ano de 2001, 2002. Então, ela tinha um propósito naquele momento. E 20 anos depois, acho que o mercado é diferente, os propósitos, as ambições, então era natural que a gente fizesse esse phase-out dessa térmica e casa muito com a estratégia da companhia, muito ligada à expectativa do Brasil de ter uma matriz muito renovável e o potencial que o nosso país tem. Então era um caminho natural, à medida que essa térmica... Então, a gente faz o phase-out dela, o foco da companhia para novos investimentos já há muito tempo, focar em geração renovável. Fizemos uma grande expansão, primeiro com hidrelétrica, mais para frente com eólica e mais recentemente também com energia solar. Então, a expectativa é que daqui para frente a gente siga crescendo com geração renovável, de novo, seguindo muito a vocação natural do Brasil, que é investimento em geração renovável. Gustavo Estrella, muitíssimo obrigado pela sua visita aqui ao estúdio da CNN em Brasília. Eu queria entender um pouco as implicações de a empresa se tornar agora 100% com uma matriz renovável. Isso para fins de financiamento, por exemplo, ida ao mercado, habilita a empresa a emitir green bonds, por exemplo? E aí queria associar um pouco essa pergunta a uma outra questão. A aposta agora tem sido mais em PCHs, eólicas, um pouquinho solar fotovoltaica, me corrija se eu estiver enganado, e a gente tem enfrentado no setor elétrico um grande tema, um grande desafio que é o curtailment, que é a restrição de infraestrutura para o escoamento das renováveis. Em que medida isso é um tema que pode bater nesses planos da CPFL de expansão das renováveis? Vamos lá, esse eu diria que é o tema central hoje, não só para a CPFL, mas para o mercado brasileiro de forma geral. Acho que a expansão da nossa matriz de geração, ela passa por uma solução do tema do curtailment. De novo, assim, a nossa vocação, ela segue em geração renovável, há um desafio muito grande de redução de emissões de CO2, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, e a geração de energia tem um papel fundamental aqui. O Brasil sai muito na frente, a nossa matriz ela é mais de 90% já renovável, isso é muito bom, um potencial enorme de investimento em renovável, mas se a gente não tiver a capacidade de solução para o tema do curtailment, a gente vai ter sim restrição de investimentos, isso obviamente envolve os planos da CPFL. A nossa expectativa é que a gente vai encontrar um caminho, uma solução para o tema do curtailment e vai então retomar os investimentos, aí eu falo de Brasil, não só de CPFL, mas a retomada dos investimentos em geração renovável para os próximos anos. Tá? Então, isso aqui acho que é um tema muito importante, então ele passa por uma discussão grande do setor, que eu diria já está acontecendo, envolve a ANEEL, envolve o Ministério, envolve o ONS, envolve todos os agentes, mas com um foco principal que a gente consiga achar um caminho de como resolver o tema do curtailment. Lembrando que isso aqui é um desafio não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Outros países do mundo que estão num processo de transição energética também vivem esse desafio, e o desafio vem da intermitência das fontes renováveis, e como é que você combina a segurança energética com essa intermitência. Esse é o grande desafio e o que ele acaba
gerando aqui o curtailment ou os cortes de geração. Então, a minha perspectiva, eu diria que ela é positiva de se encontrar uma solução, né, dada a importância desse tema e dada a necessidade de manutenção dos investimentos futuros. Você comentou sobre o tema dos green bonds. Sim, somos elegíveis a green bonds à medida que a gente tem uma matriz renovável como essa. Acho que casa totalmente com a expectativa do mercado financeiro, mas, insisto, se a gente não tiver uma solução clara, sustentável e de longo prazo para o tema do curtailment, vamos sim ter restrição de investimentos no Brasil nos próximos anos. Irajá, me permita só complementar aqui essa pergunta, pegando a deixa do Gustavo Estrela. A sugestão de caminho para buscar ali uma solução para o impasse envolvendo o curtailment e perdas que acabam acontecendo para os agentes do setor elétrico, a sugestão sua da CPFL é resolver esse ponto na tramitação das duas medidas provisórias, a 1.300, 1.304, que estão em tramitação no Congresso. Essa é a oportunidade que vocês consideram pertinente ou é uma solução infralegal que não precisa de uma mudança na legislação? Eu diria que o caminho das MPs, ele pode sim ser um caminho, mas aqui, Daniel, acho que é fundamental qual vai ser o desenho de solução. Eu acho que esse é o tema mais importante. Essa solução tem que ser uma solução que seja sustentável no longo prazo. E quando eu falo em sustentável, preservando a capacidade de investimento, preservando a modicidade tarifária e preservando a operação do sistema. Assim, é muito claro que hoje há um desafio muito grande na operação quando a gente tem mais fonte renovável, então mais geração solar, geração distribuída, trazem desafios de operação. Então, quando a gente fala da solução de curtailment, ele passa por todos esses pilares aqui, pensando numa perspectiva de longo prazo. Acho que esse é o tema principal. Se der tempo de fazer isso via MP, ótimo que seja feito, mas a solução técnica definitiva, que engloba todos os aspectos, ela é mais importante e ela é necessária para que a gente consiga dar previsibilidade de longo prazo para o setor. Estrela, você citou a segurança energética, anteriormente, numa resposta anterior, e aqui eu vou lembrar de algumas discussões do Congresso Nacional que a gente acompanhou recentemente, que contaram ali com jabutis apresentados principalmente pelo Congresso Nacional. Cito, por exemplo, a privatização da Eletrobras e agora, mais recentemente, a aprovação também do marco da energia eólica offshore. Eu queria entender, essas duas discussões do Congresso Nacional, elas acabaram sendo contaminadas também pela determinação de contratação de energia vinda de termoelétricas, exatamente argumentando-se que essa produção ela era necessária exatamente para abastecer algumas regiões, alguns rincões mais afastados do país. Queria entender se você concorda com isso. Sei que a empresa ela está num outro caminho, a CPFL está em um outro caminho, mas queria entender uma leitura sua acerca principalmente da aprovação dessas medidas dentro desses dois projetos notadamente, e entender ainda essa dependência do Brasil da energia feita pelas termoelétricas, produzida pelas termoelétricas. Há uma dependência ainda desse tipo de energia aqui no país? Primeiro, assim, eu acho que a termoelétrica ela tem um papel importante no tema da segurança energética. E, insisto, assim, a gente precisa pensar na expansão do sistema, colocando a segurança energética como sendo um dos temas principais. Então, a termoelétrica ela pode sim ter um papel importante nessa matriz, mas de que todas as decisões devam ser tomadas de uma maneira muito técnica, muito bem embasada. Assim, a CPFL, eu sou hoje o maior player de distribuição de energia, quer dizer, então eu estou na ponta com 11 milhões de clientes em 4 estados do Brasil, e eu que entrego a conta para eles. Toda vez que a gente toma uma decisão que não é a melhor decisão, a melhor solução técnica, no final do dia, o reflexo disso vira tarifa mais cara para o meu consumidor final. Então, toda vez que a gente pensar em soluções para o sistema, é fundamental que se leve em consideração o potencial impacto na modicidade tarifária. Então, toda vez que a gente pensa numa expansão de matriz, se eventualmente for necessária a instalação de novas termoelétricas, de que sejam feitas da maneira mais eficiente possível, com o menor custo de combustível possível, para que impacte
tenha o menor impacto possível na tarifa final. Tá? Então, esse aqui acho que é um tema importante e que sempre deve ser levado em consideração. Decisões técnicas que impactem o mínimo possível na tarifa do consumidor final. Acho que esse é o nosso grande desafio como setor. Né? De novo, eu insisto aqui no tema da sustentabilidade, né? E de que as coisas tendem a virar uma bola de neve. Né? As decisões equivocadas que trazem custos para o setor, né, de maneira incorreta, no final do dia, elas viram tarifa. Então, a gente precisa realmente evitar que esse tipo de coisa aconteça. Hitner? Estrela, você acabou de dar aqui um panorama da presença da CPFL na distribuição, que é uma presença absolutamente relevante. Quem mora no estado de São Paulo, principalmente, convive muito com a marca CPFL. Queria que você só traçasse agora um panorama para a gente entender como que está o quadro, o panorama de geração da CPFL com esse encerramento da operação da UTE EPASA na Paraíba, que marca essa virada 100% renovável da CPFL, como é que estão alocados as participações e a matriz da CPFL em geração, e aproveitando ainda na distribuição, as concessões da CPFL estão prestes a expirar, vocês já encaminharam o pedido de renovação, e eu queria entender agora qual que é a expectativa da empresa para que haja, de fato, as inovações e em que termos, se os termos já estão bem pactuados entre CPFL, ANEEL e Ministério de Minas e Energia. Vamos lá. Primeiro, falando da geração, quer dizer, eu passo a ter uma matriz, então, 100% renovável. Em grande medida, 65% vem de geração hidráulica, seguida de geração eólica, com mais ou menos 30%, e biomassa e solar, com o percentual remanescente. Além disso, eu tenho hoje mais de 4 gigas, portanto, poderia potencialmente dobrar a minha capacidade de geração com pipeline de projetos, em graus de maturação diferentes, mas podendo ser investidos e desenvolvidos nos próximos anos, a depender de como vai ser o cenário, especialmente do curtailment, que possibilite ou não esses investimentos. Então, existe uma potencial novos investimentos no setor de geração, a depender de como vai se dar o tema do curtailment e a visibilidade de retorno para esses investimentos. Em relação à distribuição, eu acho que aqui é um bom exemplo de como o diálogo no setor ele é fundamental para que traga essa visão, essa perspectiva de longo prazo, num setor de infraestrutura, onde eu faço um investimento com expectativa de retorno 10, 15, 20, às vezes 30 anos à frente, essa previsibilidade ela é fundamental. E eu acho que a renovação das concessões ela traz essa previsibilidade. Então, a gente está aqui no processo de assinatura dos novos contratos de concessão, contratos esses que, no caso da CPFL, vão destravar investimentos estimados em 23 bilhões de reais só na distribuição. O investimento do grupo inteiro ele chega próximo de 30 bilhões de reais, 29,4 bilhões, só na distribuição são 23 bilhões. Esse investimento ele só é possível se eu tiver essa visão, essa perspectiva de longo prazo. Então, acho que esse aqui é um grande passo que o setor dá, de trazer essa segurança e essa perspectiva de longo prazo para que a gente possa endereçar esses investimentos. E digo isso em nome da CPFL, mas em nome do setor de forma geral. Só para dar um exemplo aqui, o investimento do setor de distribuição dos últimos 5 anos foi de 127 bilhões de reais. A expectativa das empresas hoje, que terão suas concessões renovadas agora também, é de 235 bilhões de reais. Então, de fato, acho que isso reflete a importância de se ter essa perspectiva de longo prazo para que realmente destrave investimentos num setor tão importante como o setor de energia. Estrela, a CPFL, se não estou enganado, abrange mais de 1,5 milhão de usuários que podem ser beneficiados pela tarifa social, né, proposta pelo governo. Eu queria entender exatamente que tipo de impactos vocês calculam exatamente dessa compensação, ou seja, quanto o consumidor, né, que é vinculado à CPFL, né, usa os serviços de vocês, e o consumidor que não está apto a receber a entrar nesse programa do governo, né, consumir aqueles 80 kW, se eu não estou enganado, de forma gratuita, qual vai ser exatamente o impacto na conta de luz para quem não é contemplado pelo programa? Vamos lá, então, eu tenho um volume
total de clientes de 11 milhões de clientes nas minhas áreas de concessão. Eu tenho 800 mil clientes classificados como baixa renda. Então, são esses clientes elegíveis para receber esse benefício em sendo aprovada a medida provisória, que já recebem hoje, né, mas a continuidade pela aprovação da medida provisória, mas num volume de 800 mil clientes. Acho que aqui é um dado importante para comentar. A gente está falando aqui de um subsídio adicional que pode chegar a 100 milhões de reais por mês. Isso pensando não em CPFL, mas no Brasil inteiro. 100 milhões de CPFL é mais ou menos em torno de 10% ou 12% desse montante, né? Mais de 100 milhões de reais. A gente sempre compara assim, o tamanho do subsídio, né, que a gente tem hoje para o cliente de baixa renda, que hoje o subsídio total ele gira em torno de 400 milhões de reais por mês, podendo adicionar mais 100 milhões com a aprovação da medida provisória. Só para fazer uma comparação, hoje, o maior subsídio que existe na minha tarifa hoje é o subsídio para a geração distribuída, que hoje já está em 1,2 bilhão de reais. Quando a gente compara aqui, eu tenho quase 20 milhões de clientes de baixa renda no Brasil que recebem esse 0,4 bilhão e tem em torno de 6 milhões de clientes que recebem 1,2 bilhão de reais de subsídio. Hitner? Estrela, eu queria voltar ao ponto da possibilidade de green bonds e entender se isso é uma possibilidade real ou se é coisa da minha cabeça aqui, se eu estou forçando a barra, vamos dizer assim. Porque a gente está com um custo de capital elevadíssimo no Brasil. Selic a 15, debêntures frequentemente pagando IPCA mais 7, mais 8, às vezes quase mais 9. Isso inviabiliza um investimento de longo prazo e vocês estão numa fase, você acabou de contar, que as concessões de distribuição, se forem renovadas, podem destravar 23 bi de investimento, isso precisa ser financiado de alguma forma. Essa possibilidade do Green Bond para uma empresa que se torna 100% renovável é real e de forma mais ampla? Como lidar com esse custo de capital tão elevado que a gente enfrenta atualmente? Eu diria assim, Daniel, que esse é um grande desafio, assim, e eu tenho um desafio adicional. Acho que o primeiro ponto, e acho que vale ressaltar aqui, eu acabei de receber a classificação de uma agência de rating, uma classificação 2 notes acima do risco soberano, em função do apoio que eu tenho do meu acionista controlador, da State Grid. Então, eu hoje tenho uma classificação de investment grade para a CPFL, o que me permite acessar o mercado internacional em taxas e custos bastante competitivos. Tá? Então, a gente hoje planeja acessar esse mercado. Eu nunca fiz uma emissão de um bond internacional, eu sempre acessei o mercado local. Então, aqui abre uma nova perspectiva de acesso a esse mercado. É um mercado, nesse nível de investment grade, de fato, a juros bastante competitivos. O Green Bond, eu diria que ele me abre portas, né? Então ele me abre portas a fundos que, de fato, focam em investimentos com essa natureza. Então, eu consigo, de fato, ter um esforço de marketing maior quando eu uso o Green Bond. Mas eu diria que o grande diferencial é eu poder acessar o mercado internacional com um nível de rating elevado e, portanto, com níveis de custo mais baixos. Eu tenho aqui um grande desafio. Eu estou num setor regulado em que 100% da minha receita é em reais. Então, por mais que eu faça uma captação externa, em dólar ou em yuan, enfim, alguma moeda estrangeira, na hora que eu trago esse dinheiro para cá, eu preciso, por questões de gerenciamento de risco, fazer um hedge desses recursos para reais. Né? Então, eu acabo, de alguma maneira, ficando indexado ao CDI, né? E você comentou, o CDI sim está muito elevado, a 15%. Então, mesmo acessando o mercado internacional, consigo taxas de juros bastante competitivas, eu tenho ainda o custo do hedge que me traz de volta para uma referência CDI. Eu possivelmente venho abaixo do CDI, mas ainda assim uma referência de custo ainda elevada. Então, eu diria assim, o acesso ao mercado externo ele é muito importante, traz de fato bolsos maiores, mercados diferentes, custos mais competitivos, mas eu tenho ainda um custo de hedge muito grande. No meu caso, eu não posso, por questões de gerenciamento de risco, ficar com risco em moeda estrangeira, tendo uma receita 100% em real. A gente conversou aqui no CNN Money News com o CEO da CPFL Energia, Gustavo Estrella. Muito obrigado, Estrella, pela sua disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Obrigado, Hitner. Obrigado a vocês, sempre um prazer. Obrigado, Estrella, por ter vindo aqui no estúdio da CNN. Obrigado, prazer estar com vocês. O prazer foi nosso. Até mais.